Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte de elementos de máquina, né? Mais um vídeo referente a parafuso. Nesse caso, especificamente, a gente vai falar mais sobre porca, né? A gente não vai falar tanto sobre parafuso, porque a gente vai estar fazendo uma relação de complemento, né, entre essas características aqui já vistas no último vídeo, né? Então, nesse caso, quando a gente tem a aplicação da porca, né, da porca aqui especificamente, tem algumas características, né? Então, vamos pegar os valores aqui para já trazer aí uma relação padronizada, né? Então vou colocar aqui porca sextavada, referência da rosca, né? M20, continua da mesma forma, por 2,5, né? Obviamente para ter a montagem, M20 por 2,5. O comprimento da porca é padronizado, né? O comprimento da porca vai ser 0,8 multiplicado pelo diâmetro. Nesse caso, o diâmetro é 20 milímetros, né, o diâmetro da rosca. Então, a gente vai ter 0,8 multiplicado por 20, né, ou seja, 80% de 20 milímetros. 0,8 multiplicado por 20 vai dar igual a 16 milímetros. Né? Então, 16 milímetros a altura referente ali à porca. Né? Seria essa altura aqui. Beleza. Outras características referentes à porca, né? Se a gente for observar ela frontalmente, né? Tanto a porca como o parafuso, né? A cabeça do parafuso, né? Deixa eu fazer um hexágono aqui para a gente poder identificar melhor. Opa, não. Ok, aqui salvar. Deixa eu fazer um hexágono aqui rapidinho. Que aí a gente já verifica esses pontos específicos. Vou fazer aqui. Pronto, só ligar os pontos aqui para pegar aqui o hexágono. Beleza. Pronto, então, referente ao hexágono, a gente tem duas medidas interessantes, né? A gente tem a referência E, que indica a relação da circunferência, né, escrita, né? Deixa eu ver se consigo fazer um esboço aqui. Ela seria mais ou menos a circunferência aqui total, né? E você tem a referência também a grande principal, que é a da chave, né? A abertura da chave, né? Que seria aqui a circunferência inscrita, né? Acho que vai ficar difícil de fazer aqui o exemplo. Não. Fazer ele aqui direto no desenho, melhor. Pelo menos fica com a circunferência correta. Então você teria essa circunferência interna, que obviamente vai ser a base da chave, né? Ou seja, a abertura da chave, né? Para utilizar aí para rotacionar o parafuso. E aí tem a parte externa também, né? Que pega ali do pico do hexágono, né? Você teria essa parte externa também. E aí o que acontece? Para a gente calcular, né, essa parte externa, né, o E, deixa eu colocar aqui, é só a gente multiplicar esse E por 2 vezes o diâmetro. Então a gente teria aqui o E é igual a 2 multiplicado por 20, né? 20 milímetros do diâmetro da rosca, ou seja, é 2 vezes multiplicado pelo diâmetro. Então a gente teria aqui 2 multiplicado por 20, que vai dar igual a 40 milímetros. Beleza. O S, que é a abertura, é só pegar 0,75 e multiplicar pelo E. Ou seja, 0,75 referente a 40 milímetros vai dar 30 milímetros. Ou seja, a abertura da chave, né? A abertura da chave aqui para o uso desse parafuso M20, né? Para essa rosca normal, seria 30 milímetros. Né? Ou seja, seria uma chave aí de 30 milímetros para uso, né? Então aí de operação. Então aqui a gente tem essas observações, né? Eu vou até copiar essa aqui também, que vai ser característica também do parafuso, não só da porca, né? Que seria lá a parte de fixação. Então, só recapitulando para a gente finalizar aqui, características do parafuso, características da porca, né? Depois eu vou observar se está faltando mais alguma característica, né? A porca M20 por 2,5, comprimento da porca, né? Altura 16 milímetros, a área, né? Referente lá ao hexágono, né? O círculo externo ao hexágono 40 milímetros, área não, né? O diâmetro, né? E a parte do diâmetro inscrito, né, da circunferência inscrita, 30 milímetros, que representa aí a abertura da chave. Aí esses dados aqui, eles também valem para o parafuso, né? Vale
valem para o parafuso, obviamente. Beleza. Então é isso. Próximo vídeo a gente traz mais informações, espessura da arruela, né? Um dado aí importante aí de característica também aí do processo, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo a gente se encontra. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte de elementos de máquina. Nos últimos vídeos, né, a gente falou bastante sobre parafuso e porca. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre arruela, né? Arruela que muitas vezes acaba sendo um elemento de máquina não tão considerado, né, ali no processo de montagem, mas que obviamente tem sua importância, né, fazendo com que você tenha aí um aumento da área, né, de ampliação de contato da porca, né, e principalmente proteção, né, no que diz respeito ali entre a placa que vai ser fixada, né, o elemento vai ser fixado, e a relação de compressão, né, ocasionado ali pela porca, né, ou tração, dependendo do tipo de ação de fixação. Bom, beleza. Aqui no caso, deixa eu colocar aqui a referência. A arruela, obviamente, é elemento padronizado. Nesse caso, é importante destacar que a arruela marcada aqui é uma arruela do tipo lisa, chanfrada, né, ou seja, ela é chamada de arruela do tipo série normal, né. Referente à arruela tipo plana, a gente tem algumas específicas, né? Essa arruela tipo plana com chanfro é uma das mais comuns, né? Mas a gente ainda tem, né, a sem chanfro, né, que é a totalmente plana, né? Tem a arruela fina, né? A arruela para estruturas de aço, né, que tem aquelas espessuras maiores, né? A arruela arredondada, a arruela para pino, arruela para mola, né? São algumas das comuns do tipo plana, né? Essa aqui no caso é a da série normal com chanfro, né? E aí nesse caso, essa arruela, nível de característica geométrica, como a gente está falando de uma rosca M20, né? Ou seja, 20 mm de diâmetro nominal, a referência no que diz respeito ao diâmetro interno, né? Ao diâmetro interno é a folga de 1 milímetro, né, no que diz respeito à passagem ali do parafuso, né? Ou seja, o diâmetro interno dessa arruela é de 21 milímetros e o diâmetro externo, né, dessa arruela é de 37 milímetros, né? Isso aqui é bem interessante, que você tem um aumento considerável na parte da área de contato, né? Deixa eu até mover aqui para deixar ele mais próximo do desenho. Pronto, aqui. Então, referente à arruela, aqui a gente tem para a rosca M20 o diâmetro de passagem do parafuso, 21 milímetros, né? Ou seja, 1 milímetro de folga, né, aí de passagem. E você tem aqui um aumento substancial em relação à área de contato, que você passa aqui para um diâmetro de 37 milímetros, né? Quando você vai para a característica aí do diâmetro da arruela, né, da área de contato, ou da arruela não, desculpa, da porca, né, você tem esse aumento aí para aquela questão da abertura, né, para a chave, né, que nesse caso aqui daria uma relação aí de 30 milímetros, né, de abertura. Então aí você teria ainda assim observando de forma simétrica, né, você teria aqui os 30 milímetros de contato da porca e teria aí 3,5 mm, né, ainda passando tanto de um lado como para o outro, compensando ali os 37 milímetros, né? Ou seja, você teria 30 milímetros de diâmetro da porca e teria 7 milímetros da arruela. Como é uma relação simétrica, você teria 3,5 milímetros de um lado, 3,5 milímetros do outro, né? Outra característica aqui para a gente finalizar, a questão da espessura, né? Tomando como base aí a norma, né? A espessura ela vai para 3 milímetros, né? 3 milímetros. Então, a nível de estrutura, né, aqui de porca e arruela, é um detalhe importante aí para a questão da fixação, né? Você teria nesse caso aí 16 milímetros da porca mais 3 milímetros da arruela, né? Ou seja, caracterizando um comprimento de 19 milímetros aqui de passagem, né? E aí nesse caso, referente a características de fixação,
né, se considera aí a nível, né, de tração, né, que você tenha pelo menos a passagem de metade, né, desse comprimento, para que você tenha ali um torque útil e não tenha danos, né, ali na fixação, né. Então vamos resumir aqui o que a gente está comentando. Se a espessura da arruela é de 3 milímetros, a espessura da porca é de 16 milímetros. Deixa eu até marcar aqui a espessura da arruela. Vou colocar aqui 3 milímetros. Então aqui a gente tem a espessura da arruela 3 milímetros, espessura da porca 16 milímetros. Então somando aí as duas espessuras, a gente vai ter 19 milímetros. Então, referente a esses 19 milímetros, né, o indicado é que de passagem ali para o parafuso, a gente tenha pelo menos, né, uma indicação de passagem da metade desse valor, né? Ou seja, a gente teria essa espessura, vou colocar que essa espessura aqui é elevado ao quadrado, né? Vamos colocar a espessura 2, né, dividido por 2, ou seja, que a gente tem aí, no caso 18 milímetros, ou desculpa, 19 milímetros, né? A gente teria 9,5 milímetros, né, de passagem. 9,5 milímetros seria essa altura aqui. Então isso aqui seria a relação mínima aí de passagem, para que você não tenha danos no parafuso durante a ação, né, de fixação do mesmo, né? Então você teria no mínimo 9,5, ou seja, ele pode passar sem nenhum problema, mas no mínimo 9,5, levando em consideração aqui essa estrutura, beleza? Bom, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo da parte de física, né? Onde a gente vai estar justamente realizando o cálculo da massa, né, de um elemento mecânico com base em uma situação problema. No caso, aqui é justamente o enunciado, né, da questão que a gente vai estar trabalhando, né? Um caminhão passa por uma balança, né, onde o mesmo está sem carga e o peso indicado do mesmo é de 5 toneladas, né? Ou seja, o peso, né, ou a massa desse caminhão aqui em sua condição normal é justamente de 5 toneladas, né? Então o seu peso aqui normal. Esse caminhão transporta em seu retorno 600 peças de alumínio, né? Ou seja, esse caminhão, quando for carregado, ele vai ser carregado com 600 peças de alumínio, e essas peças de alumínio elas possuem diâmetro de 1,5 polegadas e 500 milímetros de comprimento, né? Então tá aqui o diâmetro da peça, né, de alumínio, né? Então no caso aqui ele tem diâmetro de 1,5 polegada e tem 500 milímetros de comprimento, né? E a pergunta é justamente, né, qual será o peso final do caminhão com a carga atual, né? Ou seja, quando esse material for carregado nele, qual o peso que ele vai ter, né? Então aí vai passar de 5 toneladas para um valor maior, né? Então a gente precisa justamente agora calcular a massa dessa peça, né, e multiplicar por 600, né, já que serão 600 peças aí que serão transportadas, né. Primeiro ponto aí que a gente precisa é justamente saber qual a densidade do alumínio, né. Então aqui tem uma tabela. O alumínio aqui está com a densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então veja que ele está relacionando com a unidade de volume. Então a gente precisa descobrir o volume dessa peça para poder fazer a indicação da sua respectiva massa, né? Já que a gente já tem aí a informação da densidade. Primeiro ponto, converter, né, o diâmetro da peça para centímetros, né, já que a unidade que ele está trabalhando no volume é de centímetros cúbicos. Então 1,5 polegada, se a gente for converter primeiro para milímetro e depois para centímetro, né, a gente vai ter 25,4 mais 12,7, vai dar igual a 38,1 milímetros. Consequentemente, convertendo para centímetro, a gente vai ter aí 3,81 centímetros. O comprimento é 500 milímetros, né, então em centímetros dá igual a 50. Então aí a gente já tem convertido os dois valores, né, e aí agora a gente precisa encontrar a área, né, circular da peça, para depois encontrar o volume, né? Ou seja, multiplicar a área em centímetros quadrados pelo comprimento para encontrar o volume aí em centímetros cúbicos, né?
A fórmula da área é πr ao quadrado. No caso, como o diâmetro é 3,81, né, o raio consequentemente aqui vai ser a metade, né, então 1,905 ao quadrado. Né, então, fazendo o cálculo de 1,905 ao quadrado multiplicado por π, a gente vai encontrar justamente a área de 11,39 centímetros quadrados. Né, então, encontrando a área, só multiplicar agora pelo comprimento, né, o comprimento aí já convertido de milímetros para centímetro, né? No caso era 500 milímetros, equivale a 50 centímetros. Né? Então, multiplicando um pelo outro, a gente vai encontrar o volume aí de 569,5 centímetros cúbicos. Né? Então, aí é o volume total de uma única peça, né? De uma unidade. Né? E aí, no caso, a gente, com esse volume, a gente multiplica pela densidade, que é 2,7 gramas por centímetro cúbico. Né? Então, como cada grama ou cada centímetro cúbico vai ter essa proporção, né, 2,7, então multiplicando pelo outro a gente vai encontrar aí a massa de 1,537 kg. Né? Ou no caso, se a gente fazer a multiplicação direta, vai encontrar 1.537 gramas, convertendo para quilogramas vai dar 1,537. E aí no caso agora só é multiplicar pela quantidade de peças, que são 600 peças, e a gente vai encontrar aí o valor final desse peso, né, da carga, né? Então dá igual aí a 922 kg, né? Ou seja, quase uma tonelada. Né? Então a carga, né, do transporte vai ser de 922, mas como o caminhão já tem 5 toneladas, é só somar 5.000 kg com 922, que vai dar aí 5.922 kg, é o resultado final. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!